Muito boa tarde a todos. Cumprimentar antes de mais os meus colegas de mesa e todos aqui presentes. Eu tinha meia dúzia de histórias para vos contar. A partir desta ideia, todos os revolucionários são estúpidos. Quando começa a Primeira Grande Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a Rosa Luxemburgo era uma destacada revolucionária alemã, de origem polaca, estava presa, também presa por se opor à guerra, e escreve, temerosa, ansiosa da prisão: ouço lá fora os trabalhadores, agora soldados, a irem felizes para a guerra. Tocam os tambores e eles tocam alegremente. Vão ser mortos e vão matar e fazem-no com alegria. E os historiadores sempre pensaram que esta ideia era verdade. E tinha qualquer coisa de verdade. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra em que foi mais fácil a mobilização do que a Segunda Guerra Mundial. Sabemos hoje, porém, que das 112 divisões francesas, 68 tinham motins quando os Estados Unidos entraram na guerra. E que nos Estados Unidos, o primeiro chamado à guerra aos americanos, com todas as campanhas patrióticas que se conhecem na história, precisava de 1 milhão de homens. Inscreveram-se, voluntariaram-se 73 mil. Todos os outros se recusaram a ir para a guerra, mas foram-no porque os Estados Unidos fizeram, como em todas as guerras e todos os governos, leis de forte repressão sobre desertores, sobre refratários. Uma dessas leis chamava-se Espionage Act e proibia todo e qualquer discurso público contra a guerra. Todo e qualquer discurso público contra a guerra. Eugene Debs, um dos fundadores de um dos principais sindicatos, Industrial Workers of the World, chamado carinhosamente por Wobblies, fez um desses discursos quando foi visitar 2 socialistas na prisão. Partilho convosco. Ele faz este discurso depois de visitar 2 socialistas que se recusam a ir para a guerra na prisão e é preso. É preso sobre o ato de espionagem. E em tribunal ele recusa qualquer tipo de defesa e diz: fui acusado de me opor à guerra. Admito, caros senhores, eu odeio a guerra. E ia me opor à guerra, mesmo que estivesse sozinho nisto, onde tenho muita simpatia pelos que sofrem. Tenho muita simpatia pelas pessoas que lutam e não me faz qualquer diferença, estou a fazer uma tradução livre, sobre qual bandeira elas nasceram e sobre qual bandeira elas vivem. No final da Primeira Guerra Mundial, explodem movimentos revolucionários por todo o mundo. Um deles é na Índia. Em 1919, uma das greves mais participadas de sempre. 125 mil trabalhadores têxteis entram em greve. O governo reage matando 379 trabalhadores. A reação a essa matança é uma onda de fraternidade e de solidariedade por toda a Índia. Um membro do governo indiano constata, triste, passo a citar, uma fraternização sem precedentes entre hindus e muçulmanos. Hindus recebiam água das mãos de muçulmanos. Muçulmanos aceitavam receber água da mão de hindus. No mesmo ano, a Itália começa a revolução que se chama Biênio Vermelho, Biênio Rosso. Giuliotti, então presidente do governo, diz: não posso fazer nada. Se eu colocasse um polícia em cada fábrica ocupada a ser gerida democraticamente em conselhos de operários pelos trabalhadores, eu não teria polícias e tropas suficientes. É sabido entre nós que, estranhamente, os judeus reagiram pouco à brutalidade, ao massacre que lhes foi imposto pela Alemanha nazi. É uma ideia parcialmente verdade, porque muitos dos judeus estavam nas fileiras dos partidos revolucionários e é muito difícil citar 10 nomes de revolucionários sem que bastantes deles sejam judeus. Mas eu quero-vos hoje contar a história
de um grupo de estivadores judeus que, contra a ordem de guetização dos judeus em Amsterdão, começa uma greve. Todos os estivadores, nesse dia, 21 ou 22 de fevereiro de 1941, param o porto de Amsterdão contra a guetização dos judeus e depois o seu transporte para campos de concentração. Poucos dias depois, várias fábricas do norte de Amsterdão aderem à greve em solidariedade contra a repressão aos judeus. O Exército de Libertação grego na Grécia, a Grécia com a Jugoslávia é um dos países onde os partisãs, a resistência à Segunda Guerra Mundial, mais dominavam o território. Na Grécia dominavam todo o território. De tal maneira que quando eles conseguem expulsar as tropas de Mussolini e no fim conseguem derrotar a Alemanha nazi, e há um momento no meio da ocupação nazi da Grécia em que o Exército de Libertação grego organiza uma votação para eleger o governo do país. Nessa votação participam 1 milhão de pessoas. Como o país tinha tropas nazis, os votos são recolhidos casa a casa. 1 milhão de votos foram recolhidos nesses anos durante a ocupação nazi. Na Alemanha nazi, 3 milhões de pessoas serão presas durante o regime hitleriano por se oporem ao regime hitleriano. Mais ou menos, pouco antes, aliás, de começar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, na Sibéria, nas terras geladas da Sibéria, estavam os campos de concentração stalinistas. Era maioritariamente constituídos por vários opositores, àquilo que Stalin considerava os seus opositores, e também os trotskistas, a chamada oposição de esquerda. Esta oposição de esquerda tinha sido enviada para a Sibéria porque, dizia Stalin, eram inimigos do partido. Quando Hitler invade a União Soviética, eles pedem, por favor, para ser libertados, para entrarem nas fileiras das tropas soviéticas contra o regime hitleriano. Cito-vos a descrição de um líder menchevique também preso em Vorkuta e, portanto, oposicionista da oposição de esquerda, vulgarmente conhecida por trotskistas. Nem todos da oposição de esquerda eram trotskistas, mas isso é um detalhe que para aqui não interessa. Diz ele, negavam-se a trabalhar mais que 8 horas, ignoravam o regulamento sistematicamente, isto eu estou a falar num campo de trabalhos forçados na Sibéria, de forma organizada, criticavam abertamente Stalin e a linha geral de conjunto, declarando-se ao mesmo tempo prontos para a defesa incondicional da União Soviética. Leopold Trepper, uma figura cujo livro vos aconselho vivamente, está publicada a história, chama-se A Orquestra Vermelha. Leopold Trepper foi líder da maior rede de espionagem europeia contra a Alemanha nazi. Esteve, aliás, preso pela Gestapo e conseguiu fugir. Pensa-se que eles chamavam-se a Orquestra Vermelha porque batiam nos códigos como se estivessem a tocar piano, e vermelhos por serem revolucionários. Pensa-se que a Orquestra Vermelha é responsável pela morte de 200 mil soldados alemães durante a Segunda Guerra. Trepper vai escrever a Revolução. Trepper era um stalinista convicto quando começa a Segunda Guerra Mundial. A Revolução havia degenerado num sistema de terror e de horror. Os ideais do socialismo estavam ridicularizados por um dogma fossilizado que os verdugos tinham a desfaçatez de chamar marxismo. Todos os que não se sublevaram contra a máquina stalinista são responsáveis por isso, coletivamente responsáveis. Não faço exceções e não escapo desse veredicto. Mas quem protestou, quem elevou a sua voz contra o ultraje, os trotskistas puderam reivindicar essa honra. Nos tempos dos grandes expurgos, só podiam clamar sua rebelião nos vastos desertos gelados para onde haviam sido enviados para serem exterminados. Nos campos a sua conduta foi admirável, mas as suas vozes perderam-se na tundra. Leopold Trepper, em 1945, é preso pelo regime stalinista e ficará preso durante vários anos. Em 1970, um grupo de oficiais
aqui em Portugal decide desertar à guerra colonial. Preparam todo o salto para a Espanha e depois a parte mais difícil de todas, onde vão ter muito medo, vai ser quando a polícia franquista os barra para passar para a França. Estamos em 1970. Chegam, conseguem passar porque se disfarçam de imigrantes normais. Fingem que não falam francês e só dizem travailler, travailler. E é assim que a polícia franquista os deixa passar. Vão para a França lutar contra a guerra colonial, para os comitês desertores, e vão para a Suécia, onde são recebidos na altura de braços abertos. Um deles faz uma declaração para a rádio Conakry que o PAIGC passa em todos os territórios. Dirijo-me principalmente aos que melhor me conhecem, aos oficiais que foram meus alunos em Mafra, aos furrieiros milicianos que encontrei nas Caldas da Rainha, aos soldados que me conheceram em Leiria e Évora. Falo-vos para vos dizer mais uma vez que é criminosa a guerra em que participam. É uma guerra contra um povo que luta pela sua independência e liberdade. É uma guerra que vai empobrecendo o nosso Portugal. Em 1974, em 11 de setembro de 74, os operários da Lisnave marcham 7.000 operários até ao Ministério do Trabalho contra uma lei restritiva do direito à greve. Era uma lei que inclusive proibia as greves de solidariedade. E são enviadas tropas, nomeadamente fuzileiros, para impedir essa manifestação. E os fuzileiros, quando chegam à manifestação, alguns começam a chorar e baixam armas e recusam-se a reprimir essa manifestação. Esses mesmos operários da Lisnave, alguns deles, porém, tinham em 1969, durante uma greve de braços caídos, ainda nos estaleiros da Rocha, ali em Lisboa, tinham sido massivamente presos e depois despedidos porque fizeram greve. Pouco antes tinham, primeiro o regime de Salazar, depois de Marcelo Caetano, tenta inventar uma espécie de comitês de empresa onde os trabalhadores, afinal, podiam ter alguma voz. Podiam ter alguma voz e tinham um contacto com a administração. E os operários da Lisnave elegem um surdo-mudo para seu representante junto da administração. Na empresa Candidinha, na Avenida da República, ocupada por mulheres trabalhadoras durante a Revolução Portuguesa, que agora celebra os 40 anos, uma delas dá um testemunho magnífico à RTP. Elas ocupam a empresa, tomam conta da empresa, a empresa entra em autogestão e têm que fazer piquetes 24 horas por dia para garantir que o patrão não vai lá buscar as máquinas. E uma delas explica assustada que o grande problema dela é que a mãe e o pai não a deixam dormir fora de casa, mas que o piquete é mais importante. E assim começa também a libertação das mulheres em Portugal, mulheres que não podiam votar, que tinham que pedir autorização do marido para sair do país. Todos os revolucionários são estúpidos. Alguns são... enfim, a estupidez é democrática, não tem origem nem classe social, se me permitem. Há estúpidos em todo o lado e de todas as origens, infelizmente. O que é que distingue um revolucionário, ser estúpido ou não? Não. Não acho que seja isso. Também não sei o que é e vou ficar muito contente de ouvir o que todos aqui têm para dizer. Acho que os revolucionários não se distinguem por ser ou não estúpidos. Distinguem-se talvez por não se enganarem muito a si próprios. Porque sabem que o mundo não vai mudar sozinho. E quando nós não mudamos o mundo muda-nos a nós. Nós, num mundo triste, vamos ficar mais tristes. Num mundo competitivo, vamos ser mais invejosos. Num mundo bruto, talvez daqui a uns anos nós também sejamos brutos. E eu acho que os revolucionários têm consciência disso. Os revolucionários também têm consciência... Os revolucionários não fazem revoluções. Nunca fizeram. As revoluções são feitas pelo povo desesperado. Os revolucionários tentam dirigir as revoluções para evitar que elas acabem em guerras civis ou para conseguir que essas guerras civis acabem em governos vitoriosos dos trabalhadores. Foi assim na história. Mas é preciso, nós também sabemos pela história, que nunca se baixe as armas da democracia e da liberdade.
As revoluções bem-sucedidas são revoluções onde as pessoas não deixam dia a dia, hora a hora, de ter um cuidado extremo sobre as suas chefias, sobre os seus dirigentes, sobre os seus representantes. E eu, quase a terminar, deixo-vos uma frase de um outro revolucionário, anarquista, Buenaventura Durruti: o maior funeral de sempre da história de Espanha foi o funeral de Durruti, em 1936, assassinado pelas costas. Não foi um funeral real, foi o dele. Durruti começa a sua longa carreira revolucionária, mais ou menos em 1917 ou 18, assaltando um banco nas Astúrias, e continuará a assaltar bancos no Chile, em Montevideo, e volta à Espanha para liderar parte do exército revolucionário contra as tropas franquistas. Diz Durruti: já se organizaram em coletivos? Não esperem mais. Ocupem as terras. Organizem-se de forma a que não haja chefes nem parasitas entre vocês. Se não o fizerem, é inútil que continuemos avançando. Eu penso, quase a terminar, que esta era a mensagem que vos queria deixar. O grande desafio hoje dos revolucionários não é como é que vamos fazer revoluções. As revoluções são inevitáveis, são impossíveis até se tornarem inevitáveis. As revoluções não são fruto do desejo voluntário e romântico dos revolucionários. As revoluções são ocasionadas dentro dos regimes déspotas desiguais, onde a miséria, a exploração, a imobilidade social, a regressão social, a humilhação, se me permitem, a falta de vergonha, graçam. É aí que as revoluções nascem. Podemos fazer aqui como o Bernardo Soares, neste texto que nos desafiaram, diz ele: afinal isto bem me contentaria se eu conseguisse persuadir-me que esta teoria não é o que é. Um complexo barulho que faça aos ouvidos da minha inteligência, quase para ela não perceber que, no fundo, não há senão a minha tristeza, a minha incompetência para a vida. Esta é a desistência, é o indivíduo, é o indivíduo que procura insistentemente em si próprio o espaço para o mal-estar social. Uma última curta mensagem, mesmo para terminar. O indivíduo só tem espaço porque, em última instância, não haveria indivíduo sem segurança social. Não sei se já pensaram nesta ideia. O espaço para o indivíduo é um espaço historicamente novo na história da humanidade. E é preciso a segurança. É preciso a segurança coletiva contra o desemprego, contra o infortúnio. No fundo, o indivíduo nasceu porque coletivamente nós arranjámos forma de permitir esse espaço essencial para o indivíduo. Não podemos, por isso, deixar que hoje o espaço do indivíduo destrua coletivamente a sociedade. Queremos de ti um país, foi o mote deste festival. É um mote interessante, eu também quero um país, mas acho um bocadinho piegas, para usar uma frase tão conhecida do do primeiro-ministro de Portugal, meu não é. É um bocadinho... Queremos de ti um país que tem um certo queixume, e por isso eu propunha-vos, pelo menos para o próximo festival, deixo aqui o desafio, a última frase de uma música do Zeca Afonso: vamos fazer um país. Obrigada pela vossa atenção. Muito bem.